Boa noite, bem-vindos a Calvary Curitiba. Então a gente está aqui novamente e voltando nessa minissérie, se pode chamar assim, Romanos. Eu comecei estudando essa passagem porque Deus estava falando muito comigo sobre a soberania dele. E é engraçado que às vezes a gente vai planejando algo e Deus acaba mudando. E casou que o final dessa passagem se dá bastante com o que a gente está vivendo essa semana, inclusive com a nossa semana de jejum e oração que a gente vai estar fazendo. Mas, então, nas últimas semanas a gente falou um pouco sobre Romanos, falou também sobre Esaú e Jacó e a soberania de Deus, e semana passada a gente estava lendo Romanos 12, os primeiros 2 versículos. Nesses primeiros 2 versículos, a gente vê Paulo falando sobre a soberania de Deus, falando sobre a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para nós. E basicamente o que a gente estava falando, o que a gente falou na semana passada, que é o que resume ali os versículos 1 e 2 de Romanos 12, é que Paulo diz que a vontade de Deus é que através das misericórdias dele, que são sem fim, a gente se ofereça a ele como aquele sacrifício vivo, e se oferecendo a ele quer dizer que a gente vai estar vivendo de acordo com a palavra de Deus. E o que acontece quando a gente vive de acordo com a palavra de Deus? Quando a gente vive segundo a palavra de Deus, Deus vai moldar a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso pensar. Ele molda para mais parecido com um dele. E aí o que Paulo contrasta é que ele falava, não deixe que o mundo conforme vocês, ou não deixe que o mundo molde vocês, mas deixe que a sua mente seja moldada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Então a gente viu aquele contraste de não deixar o mundo nos moldar, mas deixar sim, ou não deixar o mundo nos moldar de fora para dentro, mas deixar Deus nos moldar de dentro para fora, moldando a nossa mentalidade de acordo com a palavra dele. E aí, se a gente deixa ele moldar a nossa mente, se a gente está estudando, lendo a palavra, vivendo de acordo com a palavra, a gente vai estar nesse relacionamento com ele, buscando ele cada vez mais, e assim a gente pode conhecer, e não apenas conhecer, mas experimentar a vontade dele. E a vontade dele, como a Bíblia diz, é boa, agradável e perfeita. Essa vontade dele é boa, agradável e perfeita, mesmo quando ela não é aquilo que para nós parece ser bom inicialmente. Às vezes a gente tem noção de algumas coisas, ou a gente tem a ideia de que algumas coisas são boas, mas elas não são boas de verdade. Deus é soberano, Deus ele sabe muito melhor do que nós, e ele sabe aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável para as nossas vidas. Mesmo que isso pareça às vezes difícil inicialmente para nós, mas como diz a Bíblia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, após Paulo estar expressando a soberania de Deus e falando sobre essa vontade tão boa, perfeita e agradável de Deus, Paulo, até chegar aqui nos versículos 9, ele fala um pouco sobre a unidade da igreja, e ele fala como, a gente não vai ler isso daqui, né, mas entre os versículos 3 ao 8, ele fala de como a gente é um só corpo, e um corpo que tem muitos membros, e que a gente precisa usar os nossos diferentes dons para estar abençoando uns aos outros, para estar edificando uns aos outros. Ele fala isso no decorrer da Bíblia, e aí ele fala sobre a importância da gente ser humilde, e que isso ajuda a gente a ser um só, a ter essa unidade. E após falar isso, a gente chega aqui nos versículos 9 até o versículo 12. Na verdade, essa ideia vai do 9 ao 13, mas conforme eu estava estudando, eu vi que se eu chegasse ao 13 ia ter muita coisa para falar, então eu acabei resumindo. No 9 ao 12, o que ele está falando é basicamente um guia de etiqueta cristão, um guia de boas maneiras cristão, ou basicamente como um cristão deve se comportar. Ou eu gosto de uma frase mais impactante que eu ouvi uma vez numa música infantil, inclusive, seja um cristão de verdade. Ele fala como um cristão deveria se comportar, e ele dá vários guias ao qual o cristão deve seguir. E aí ele começa aqui nos versículos 1, nos versículos 9 e 10, falando sobre o amor. Nesse guia de boas maneiras, ele diz nos versículos 9 e 10, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Você avança no próximo?
Não, na verdade era aquele ali mesmo. É esse daí. Desculpe. Nesses 2 versículos aqui, que ele fala inicialmente sobre como o cristão deve se comportar, ele começa iniciando falando sobre o amor. E é interessante nesse versículo, porque ele vai usar 3 palavras diferentes para o amor. Na versão da NVI, isso não fica tão claramente, porque ele acaba falando ali, o amor deve ser sincero, depois ele diz, dediquem-se uns aos outros. Se vocês olharem ali embaixo, a Almeida, ela diz, amai cordialmente. E aí depois ele fala sobre amor fraternal. Então ele tem 3 palavras para amor no mesmo versículo, mas são 3 palavras diferentes no grego que ele usa, enfatizando essa importância do amor. A primeira delas, que ele começa ali no versículo 9, no começo ele diz, o amor deve ser sincero. Essa palavra é a palavra mais sublime, mais alta para a palavra amor, no grego, que é a palavra ágape. A palavra ágape é um amor sacrificial. Inclusive, muitos acreditam que ela foi cunhada realmente para a Bíblia, essa palavra para explicar essa grandeza desse amor. Então, o amor ágape é um amor sacrificial e é um amor que não está tão relacionado a sentimento, mas está relacionado à ação. Por isso eu gosto particularmente como muitas vezes as Bíblias mais antigas Almeidas traziam, que elas traziam na palavra caridade. A palavra caridade está meio conectada a ela, a ideia de, além de você amar, você está fazendo algo, e essa é a ideia da palavra amor, esse amor ágape. Então ele diz inicialmente que o amor deve ser sincero, então ele está falando desse amor sacrificial. Deve-se haver esse amor sacrificial, um amor que vai demandar ações entre os cristãos, lembrando que aqui é um guia de boas maneiras cristão. Então ele diz que esse amor deve ser sincero. E essa palavra para sincero, ela é bem legal no grego, porque ela é bem clara o que ela diz. A palavra é a palavra anipócrito. Se você olhar hipócrito, já lembra a palavra hipócrita. No grego significa não. Então, basicamente, o que ele diz é um amor sem hipocrisia, um amor sem fingimento. Isso é bem claro, que se esse amor é sacrificial, se esse amor não depende apenas de você tentar forçar um sentimento por uma outra pessoa, ele é algo realmente sincero, ele é algo sem hipocrisia. E aí ele segue na segunda palavra, que ali está como dediquem-se uns aos outros ou amai cordialmente, que é a palavra filóstorgos. Essa palavra para amor é uma palavra que define um amor que é um amor instintivo, um amor natural, como um amor de família, como um amor entre pai e filho, ou entre mãe e filha, pais e filhos. Então essa palavra, essa segunda ali, como está, dedique-se uns aos outros, ele é esse amor que é instintivo, é natural, ele não é forçado, ele geralmente brota naturalmente. Dificilmente, né, não é natural você ver um pai que não se importa pelo seu filho. E o que acontece nesse amor entre pai e filho? Como você se importa, esse amor é tão natural, isso demanda que você vai cuidar desse outro ser. Então, o pai ou a mãe não precisa ouvir de ninguém que precisa cuidar do seu filho. Isso é algo natural. Por isso que a NVI acaba traduzindo como dedicar uns aos outros. Porque tem essa ideia de um cuidado que você vai ter pela outra pessoa, que é um cuidado natural. Mas também a Almeida traz esse amar gentilmente, cordialmente, porque realmente essa é uma palavra para amor. Essas palavras que têm esse filo no começo são palavras relacionadas a amor. E aí ele diz que esse amor, essa dedicação, tem que ser com um amor fraternal. Essa palavra amor fraternal é mais uma palavra para amor no grego, que é a palavra Filadélfia, não é cream cheese. Filadélfia, filo e delphos é um amor entre irmãos. Esse amor entre irmãos não significa apenas irmãos de sangue, mas é tipo aquele teu amigo que é teu irmão. Todo mundo tem um amigo que é tão próximo que parece que é um irmão mesmo, e isso que define a palavra Filadélfios. Está sim no amor de irmãos, sanguíneo também, que por mais que irmãos geralmente briguem, eles se defendem e gostam uns dos outros. Tem todas as rixas por criação, mas irmãos naturalmente se gostam. E amigos também. Amigos
falam um na cara do outro, brigam, mas tempo depois eles estão reunidos. Então o que ele está dizendo ali? Ele está usando essas 3 palavras para expressar a importância do amor na vida cristã. Na vida cristã, ele diz que o amor, esse amor sacrificial, ele precisa ser sem hipocrisia, ele precisa ser instintivo, natural, que vai fazer com que você queira cuidar uns dos outros. E aí, esse amor é um amor fraternal, é um amor entre irmãos, que era a maneira, inclusive, que os cristãos, até hoje, na verdade, se tratam, né, como irmãos na fé. Então, Paulo fala sobre a importância do amor, e aí o que ele fala logo ali no começo, né? O amor ele deve ser sem hipocrisia, e ele diz que precisa-se odiar aquilo que é mal e apegar-se ao bem. Essa palavra apegar ela é bem interessante também, porque ela é a palavra colar no grego, ela é a palavra, na verdade, kolau, que é do substantivo cola no grego, que fica bem claro que é cola no grego, que é algo que gruda, uma cola mesmo. Então Paulo diz que a gente deve se grudar, se colar realmente aquilo que é bom. E quando ele fala isso, Paulo estava fazendo citação de algumas passagens do Antigo Testamento. Provavelmente ele estava com Amós 5, desculpa. Amós 5,15 na cabeça. Que Amós 5,15 diz assim: odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. É interessante essa passagem de Amós, porque ela parece muito com o que é dito em Romanos 11 e Romanos 12. Em Romanos 11 e 12, fala do plano eterno de restauração de Deus e como Deus vai trazer a restauração futura para Israel, que Israel precisa se arrepender e voltar para o Messias, e isso vai acontecer. E ele fala sempre do remanescente, que ele nunca deixa que o povo dele se extingua, sempre vai existir esse remanescente. Então aqui ele está falando sobre isso, e ele fala para o povo judeu: odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam justiça nos tribunais. E semelhante também, em Salmo 34, versículos 14 e 15, ali o salmista diz para se afastar do mal e fazer o que é bom. E aí ele completa no final, após dizer que é necessário se afastar do mal e fazer o que é bom, ele completa dizendo no verso 15, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Ele diz, se a gente parar para analisar os 2 versículos, em ambos essas passagens no Antigo Testamento, isso está relacionado, o fazer o bem está relacionado à justiça, ao fazer justiça. Tanto que um dos famosos versículos do Novo Testamento é buscai o reino de Deus e a sua justiça, né? Então está falando, e o que se refere ao se afastar do mal ou odiar o mal, a gente vê a referência ao pecado. Aqui, em Salmos 34, a gente vê Deus falando que afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Isso é bem semelhante ao que o que Deus diz a Isaías em Isaías 59, no versos 1 e 2. No começo ali de Isaías 59, no versículo 1, Deus diz assim: vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. E o que ele completa dizendo logo depois disso? Mas as suas maldades ou as suas iniquidades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Então, se a gente para analisar, essa ideia de odiar o mal tem a ver com se afastar do pecado, porque os nossos pecados nos afastam de Deus, fazem separação entre nós e Deus. Deus ele é santo, ele não pode suportar, Deus ele é santo, a gente não pode se apresentar com pecado na frente dele. Então a gente precisa pedir perdão e que ele nos perdoe esses nossos pecados. E aí, se a gente para pensar, ele diz 2 coisas: odiar o mal, amar o bem, ou apegar-se ao bem. Essas 2 coisas, elas não são a mesma. Às vezes a gente tem a ideia de que essas ideias opostas são semelhantes, mas a gente pode muito bem odiar o mal, ou se afastar do mal, e ainda não praticar o bem ou não se apegar ao bem, e vice-versa. Tem muita gente que faz obras de caridade,
Tem muitos grupos religiosos que amam fazer obras de caridade, mas ainda assim eles não se afastam do mal. Eles acham que, por fazer algumas coisas boas, eles estão compensando coisas más que eles fazem. E a gente sabe que isso não funciona. A única maneira que se tem de compensar o mal é o sangue de Jesus lavando esses pecados. Essa é a única maneira que tem de acontecer. Então, Paulo diz, ao mesmo tempo que a gente precisa fazer o bem, buscar essa justiça, a gente precisa se afastar do pecado, odiar o mal. E aí, ele segue. Ele também fala que após a gente se dedicar, ou após a gente cuidar uns dos outros com esse amor instintivo, com esse amor fraternal, a gente tem que preferir dar mais honra às outras pessoas do que a nós mesmos. Isso é algo decorrente em todo o Novo Testamento, que é preferir honrar o próximo, considerar o próximo superior, que fala muito da humildade. A humildade é algo essencial na vida do cristão. Por quê? Porque ninguém gosta de alguém que fica se gabando a todo momento. Se você fica só falando bem de você, falando das suas qualidades, geralmente as pessoas se afastam de você porque geralmente as suas qualidades vão falar por si só de você. Você não precisa ficar repetindo isso para todo mundo. Se você precisa ficar repetindo isso para todo mundo, talvez você não tenha essas qualidades de verdade, isso não seja tão evidente. Senão as pessoas saberiam que você é tão bom, tão maravilhoso, tão incrível, apesar de hoje em dia as pessoas gostarem de se autoafirmar bastante. Mas então a gente precisa ter essa humildade, sempre preferindo dar honra mais aos outros do que a nós mesmos. Como eu falei, parte do que ele tratou antes é falar sobre a unidade da vida cristã. E aí no versículo 11, lá em Romanos 11 mesmo, Paulo continua dizendo, o zelo, ou melhor, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam o Senhor. A gente pode resumir o que está escrito aqui de uma outra maneira. Se a gente analisa o que cada uma dessas palavras significa, basicamente o que Paulo diz é: não seja preguiçoso. Quando ele diz nunca lhes falte o zelo, a palavra relacionada a zelo é realmente preguiça. Então não seja preguiçoso, e aí ele continua dizendo, mas deixe que o Espírito Santo ferva em você, ou seja, fervoroso no Espírito Santo. O que é essa palavra fervoroso? Literalmente é você ferver uma panela d'água. É aquele ato de algo que vai borbulhando dentro de você e vai mexendo dentro de você. Mas então qual é essa ideia? O que Paulo está dizendo é, não seja preguiçoso, deixe que o Espírito Santo ferve em você esse desejo por servir. Porque tudo isso acaba culminando em servir ao Senhor. Servir é algo essencial na vida do cristão. Então ele começou falando ali sobre a importância do amor, que o amor, se a gente lê ali logo depois, ou melhor, lá mais para frente, 1 Coríntios 13, a gente vê Paulo falando de tudo isso, tem a fé, a esperança e o amor é o maior entre eles. O amor é algo essencial na vida cristã, mas ele não é a única coisa que o cristão deve ter. Se a gente ama, uma atitude prática que a gente vai tomar é o servir a Deus. E aí, isso ele deixa bem claro lá em Colossenses, no capítulo 3, uma passagem bem conhecida sobre servir ao Senhor. Nos versos 23 e 24, ele diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, Paulo diz que não seja preguiçoso, seja fervoroso no espírito, porque é a Cristo que você está servindo. Então, quando a gente está servindo, ainda que não seja numa igreja, não seja uma atividade relacionada a um evangelismo, tudo que a gente faz como se fosse para o Senhor. E ainda mais na casa de Deus, quando a gente serve, a gente tem que ter esse amor, a gente tem que ter esse zelo, não fazer de maneira desleixada, que é natural muitas pessoas acabarem fazendo, fazer algo para cumprir tabela. Mesmo que seja algo pequeno, procure dar o seu melhor, lembrando que é a Deus que você está servindo. E aí, ele fecha essa ideia lá no versículo 12. No versículo 12, ele vai dizer: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E eu falei há umas 3 semanas, quando eu estava falando sobre Esaú e Jacó, falei um pouco sobre a importância que Deus dá sobre a alegria nossa e o nosso prazer.
ele fala muitas vezes, ele comanda, ele ordena a gente se alegrar. E aqui é uma dessas passagens. Paulo diz, alegrem-se na esperança. Como eu digo para vocês, sempre que eu estou aqui uma oportunidade de citar C.S. Lewis, e uma frase que impactou, dele que me impactou bastante, mas impactou vários autores, inclusive, qualquer coisa que você leia do John Piper, você vai ver essa citação do C.S. Lewis nela, porque ele diz que quando ele leu isso, foi uma das vezes que Deus abriu os olhos dele em relação à alegria. C.S. Lewis escreveu, se eu não me engano, todas as citações de hoje são do livro Cartas a Malcolm. Eu estava lendo ele essa semana, mas posso estar confundindo. Ele diz que a alegria no céu é uma coisa séria. E ele diz de uma forma bem séria mesmo, da maneira que ele escreve, parece algo que é até um curto e grosso, quando ele termina o capítulo, em letras garrafais, a alegria no céu é uma coisa séria, porque Deus se importa com a nossa alegria e a gente vai viver uma alegria eterna no céu. Jesus, ele nos ordena a se alegrar e ele diz que a alegria dele é completa. Então é algo muito importante. Sempre que a Bíblia diz para a gente se alegrar, a gente tem que olhar aqui, porque o que está cheio aí de gente que se diz cristã, mas é mal-humorada, carrancuda, que não demonstra Cristo através disso, é complicado. Tá certo que às vezes o nosso humor varia com a situação, mas se você diz que você ama Cristo e você vive de mau humor, tem algo errado nisso, porque Deus nos chama a ser alegres, Deus nos chama à felicidade, foi Deus que criou o prazer e Ele nos chama para se deleitar nele. Deleitar nada mais é do que ter prazer em Deus. E se a gente fala, então, sobre se alegrar na esperança, que esperança é essa na qual Deus quer que a gente se alegre? Se a gente olha aqui, como eu disse na semana passada, né, Romanos é uma carta única. Ela não é um livro, vários livros compilados aqui. Os capítulos e versículos são fáceis para a gente achar alguma coisa dentro. Assim como todo livro tem os seus capítulos e um índice para você achar. Se a gente volta um pouquinho antes em Romanos, no capítulo 5, Paulo fala um pouco sobre esperança. Nos 5 primeiros versículos, ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos ou nos alegramos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado, a esperança, e a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Qual é essa esperança? A esperança na qual a gente deve se alegrar é a esperança que não nos decepciona. Essa esperança foi que Deus derramou o seu Espírito Santo em nós, em nossos corações, e logo depois, ali no verso 6, ele vai dizer que Cristo morreu por nós quando a gente ainda era pecador. Então, o que isso se relaciona? Essa esperança está relacionada a Jesus. Eu não vou ler, porque até não tem um texto que faz muito sentido, mas o primeiro versículo de 1 Timóteo 1, que é a saudação que Paulo faz a Timóteo, né, na carta, ele define Jesus como nossa esperança. Então, a esperança ao qual Paulo está falando que a gente tem que se alegrar é Jesus. Jesus, como diz em Lucas 10, Jesus, ele escreveu o nosso livro no nome da vida e a gente deve se alegrar por isso. Jesus, ele não vai nos decepcionar, como a gente canta aqui, ele nunca falhou, ele nunca falha, ele não nos abandona, e por isso a gente tem mais do que razão para estar se alegrando nele. E aí ele segue falando que após a gente tem que se alegrar nessa nossa esperança, ele diz para a gente ser paciente nas nossas tribulações. Se a gente para olhar ali o que ele disse em Romanos 5, isso nada mais é do que uma continuação. O que ele disse ali em Romanos 5? Ele disse que o resultado final das nossas tribulações vai acabar resultando nessa esperança que não decepciona. Ele diz que a gente pode se gloriar, se alegrar em tribulação,
Não se alegrar pela tribulação, mas na tribulação. Por quê? Porque a tribulação vai fazer com que a gente se persevere, produza perseverança em nós. A perseverança vai moldar o nosso caráter. Quando a gente está com o nosso caráter moldado, isso vai trazer esperança para nós, e essa esperança que não decepciona, essa esperança que é Jesus Cristo. Então, se a gente se alegra na esperança, um resultado óbvio disso é que a gente vai ser paciente na tribulação, porque a gente sabe que ainda assim na tribulação Deus vai estar operando, Deus está agindo, e Ele traz coisas boas de tudo isso. Ele vai estar nos moldando nesse tempo. E aí ele acaba continuando dizendo que a gente precisa perseverar na oração. Essa palavra perseverar, ela significa a gente ser diligente, ser contínuo ou praticar algo com assiduidade. Ela era utilizada, por exemplo, para a prática de exercícios. Todo mundo sabe que se você quer ter uma rotina de exercícios eficaz, ela precisa ser assídua, você não pode fazer com nem as pessoas, e a gente não pode fazer isso na segunda, né, no nosso jejum, dizer que começa na segunda, e aí já não começa na segunda, já desiste no resto do dia e diz que vai ficar para a próxima semana. O que Paulo está dizendo aqui é: sejam contínuos, constantes, diligentes, pratiquem com assiduidade a oração. Várias passagens no Novo Testamento a gente vê sobre essa importância dessa assiduidade, de estar sempre em oração. Em 1 Tessalonicenses 5, a gente vê Paulo falando aquele famoso versículo sobre orar sem cessar. Na verdade, deixa eu olhar aqui mais um versículo além dos dois que estão ali. Em 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 16, Paulo fala também sobre várias práticas, vários conselhos da vida cristã, e ele diz assim no 16, alegrem-se sempre, orem continuamente, e no 18 ele diz, não está ali, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Inclusive a gente falou sobre isso, leu esse versículo na semana passada. E em Colossenses 4, versículo 2, Paulo usa exatamente a mesma palavra que ele usou aqui, quando ele disse perseverar na oração. Eu vou dizer para vocês que é difícil enxergar aqui na frente. Essa falta de luminosidade. Então, às vezes vocês me veem olhando e folhando aqui, achando, está mais complicado de enxergar, na verdade, do que achar. Em Colossenses 4:2, ele diz assim, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Então, esse dedicar à oração é a mesma palavra de perseverar. É algo que demanda uma prática com assiduidade, é algo que demanda uma diligência, ou seja, uma oração contínua. Deus, ele responde às nossas orações. Se a gente lembrar lá de Lucas 18, tem uma passagem bastante conhecida, que é a parábola da viúva insistente e do juiz que é mau. O que essa parábola fala? Tinha uma viúva que queria que o juiz intercedesse ali por uma causa, e ela ficou insistindo com o juiz, mas o juiz era mau e não ligava para ela. O que ela fez? Continuou insistindo, e aí ele simplesmente ouviu ela, atendeu ela por causa da insistência dela. Ele ficou basicamente de saco cheio e atendeu. Algumas pessoas, eu já vi isso em alguns casos, e eu acho isso um absurdo, erroneamente acham que esse juiz injusto está comparando a Deus. Deus não é um juiz mau e Deus não fica de saco cheio de oração nenhuma. O que essa parábola acaba dizendo é que se até esse juiz que era mau, que era perverso, ele ouviu essa mulher por causa da insistência dela, quanto mais se a gente persevera em oração, Deus, que é um pai bom, que é aquele pai que nos dá além daquilo que a gente pede, ele ouve as nossas orações. Então ele usa um exemplo, se a gente que é mau, como ele já disse em outras partes, sabe dar coisas boas, muito mais ele. Então a gente vê que se a gente persiste na oração, Deus ouve a nossa oração porque Deus, ele é bom. Não porque a gente vai estar incomodando ele por muito falar. E esse orar continuamente, obviamente, não quer dizer, não está relacionado a uma postura de oração ou uma posição, postura no sentido de uma posição ou um lugar de oração. Ele está falando que não importa onde você esteja, você pode estar nesse espírito de oração e estar conversando com Deus. Obviamente, se você está dirigindo um carro, você não vai fechar os teus olhos enquanto você está orando para Deus. Obviamente, se você está
conversando com alguém, você pode ainda estar nesse espírito de oração, mas você não vai estar em voz alta falando com uma pessoa não cristã, porque ela vai achar que você endoideceu, que você é maluco. Então isso quer dizer orar continuamente, perseverar na oração, é que em todos os momentos a gente pode estar orando. O que a gente tem que tomar cuidado é que muitas vezes o que muitas vezes acontece é que tem cristãos que estão em lugares que eles se sentem mal por estarem orando. O que isso quer dizer é, se você não pode orar no lugar que você está, você saia desse lugar, porque com certeza esse não é um lugar para um cristão estar. A gente pode orar em qualquer lugar que a gente esteja. Então, se você está assistindo um filme e se sente incomodado em estar orando, deixa de ver o filme, vai fazer outra coisa, que você pode estar orando e por aí vai naquilo que você esteja fazendo. Se a gente olha esses versículos que a gente viu, que são semelhantes a esse de perseverar em oração, a gente vai ver que quase sempre, quando Deus fala sobre o perseverar em oração, o que a gente encontra logo na sequência é gratidão. Então, a gente vê em 1 Tessalonicenses, em Colossenses, após falar sobre oração, sejam agradecidos. A gratidão ela é um resultado natural de uma vida de oração. O Spurgeon, ele disse uma palavra, ele disse uma frase num dos seus ensinos, na qual ele dizia, quando a alegria e a oração elas são casadas, o primeiro filho, ou o primogênito delas é a gratidão. Por quê? Porque se a gente se alegra em Deus, se a gente tem essa vida de oração, o resultado vai ser que a gente vai ter uma vida grata a Deus. A gente não vai murmurar e reclamar por qualquer coisa, mas a gente vai estar agradecendo a Deus. Jesus, ele citou Isaías 56, lá em Mateus 21, quando estava tendo aquelas vendas no templo, e tem aquela famosa história dele no templo, e ele diz que a minha casa será chamada como casa de oração para todos os povos. Ele está citando Isaías 56 nessa passagem. E eu gosto muito de uma citação do Jim Cymbala. Ele é um pastor, ele é o pastor da igreja do Brooklyn Tabernacle. O Brooklyn Tabernacle é extremamente conhecido pelo seu coral. Se vocês não conhecem, eu aconselho vocês a ouvirem o coral, o Brooklyn Tabernacle Choir, que ele é bem legal. E apesar do coral dele ser extremamente conhecido, de ser algo impactante, impactou várias partes do mundo, a igreja dele, o que eles mais dão importância é a oração. Eles ergueram uma igreja com base na oração. Inclusive aqui embaixo a gente tem o livro Vento Renovado, Fogo Renovado, que conta a história da igreja deles. E é muito interessante, é muito legal e encorajador na maneira como ele fala sobre oração na vida do cristão. Então eles eram uma igreja, ele recebeu uma igreja do sogro dele, pequena, que tinha 2, 3 pessoas, e uma dessas pessoas vinha para não fazer nada mesmo na igreja, tanto é que ele de repente sumiu sem nada, sem dar nenhum vestígio para todo mundo. E aí o que ele começa? Ele começa a fazer reuniões de oração. A partir dessas reuniões de oração, Deus começou a ministrar no coração deles e eles cresceram. Então, com jejum, com oração, eles acabaram se tornando uma igreja, uma dessas mega igrejas que se tem hoje. E hoje em dia, hoje, inclusive, eles continuam dando essa grande importância à oração. Na igreja deles, na última visita que o Tom fez em Nova York, lá nos Estados Unidos, ele acabou visitando a igreja e lá eles têm oração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, nunca para de ter oração, eles estão sempre revezando em oração lá, porque eles sabem que tudo é importante na igreja. Mas o que Jesus disse que a igreja seria conhecida como uma casa de oração. E ele diz assim no livro Fogo Renovado, Vento Renovado. Ele diz, será que a Bíblia diz em algum lugar, do Gênesis ao Apocalipse, a minha casa será chamada casa de pregação? Será que a Bíblia diz ainda, a minha casa será chamada casa de música? Claro que não. A Bíblia diz, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Pregação, louvor, leitura da palavra, tudo isso é muito bom. Eu acredito e pratico tudo isso. Mas isso nunca deve anular a oração como a marca que define a habitação de Deus. Então, é muito legal hoje ver igrejas com
equipes de louvor incríveis, com pregações incríveis, mas o que Jesus Cristo disse que deveria ser a marca da igreja é a oração. Então, se a igreja está se dedicando a tudo isso, ou se você até mesmo como pessoa se dedica a isso, meu ministério é louvor, meu ministério é ensinar, meu ministério é servir dessa maneira, saiba que em tudo isso, a marca do cristão tem que ser a vida de oração. Porque a igreja vai ser conhecida, a igreja de Cristo, não a Calvary, não denominações, vai ser conhecido como casa de oração. E é isso que Jesus Cristo diz, é isso que Deus disse lá em Isaías, e é isso que a gente precisa levar. Lembrando que igreja não são 4 paredes, eclésia é um grupo de pessoas. Então nós devemos ser casa de oração. Cada um de nós devemos ter uma vida de oração e nós devemos ser conhecidos por uma vida de oração. Boa parte dos grandes teólogos conhecidos dizem que o maior termômetro de uma vida saudável da igreja são reuniões de oração. Infelizmente, reuniões de oração são as reuniões que têm menos pessoas nas igrejas, porque as pessoas se importam muito com louvar, com estudar a palavra, mas esquecem que Jesus disse que a gente seria conhecido pela oração. E a Bíblia diz que a oração não depende de como a gente está. A oração, assim como o louvor, não depende das nossas emoções. Eu oro quando eu sinto que eu devo orar. Ela deve ser algo contínuo. Inclusive, em Romanos 8, diz que o Espírito Santo intercede por nós. A Bíblia diz que, devido que ele nos ajuda nas nossas fraquezas, que a gente não sabe orar como convém. Mas mesmo quando a gente não consegue orar, o Espírito Santo intercede por nós. Porque eu digo conseguir, se você não consegue formular palavras, se você está tão cansado, tão estressado, ore, peça a Deus, me ajude, Espírito Santo, me ajuda nesse momento, porque Ele nos ajuda nesse momento. Ele vai nos ajudar a orar, até mesmo quando a gente não quer orar. Porque, como diz a Bíblia, Deus opera em nós tanto querer quanto realizar. Ele coloca o desejo e nos ajuda a realizar aquilo que a gente precisa fazer. E na Bíblia inteira, a gente vê passagens na qual Deus diz, peçam e receberão. A gente vê isso lá, Deus falando para Salomão, naquele sonho que Salomão teve, depois que ele fez uma grande oferta com todo o povo, Deus aparece para Salomão nesse sonho e pergunta para ele, pede-me o que você quiser que eu vou te dar, e Salomão pede sabedoria, e a gente sabe como a história vai. Ele falou isso para Salomão. Jesus disse isso também, peçam e receberão. A gente vê João citando sobre pedir e receber de acordo com a vontade de Deus, e a gente vê isso na Bíblia inteira. E muitas pessoas criticam. Por que eu peço e não recebo quando eu estou orando? É claro, grande parte desse problema da gente pedir e não receber, está relacionado aquele velho costume de você focar num único versículo e esquecer de todo o contexto. Se a gente vê lá João, a gente vê João falando sobre orar de acordo com a vontade de Deus. A gente vê em várias passagens, se a gente está andando de acordo com a vontade de Deus, se a gente está andando no Espírito Santo, Deus vai ouvir as nossas orações. Por quê? Porque quando a gente está andando, Deus molda a nossa mente de acordo com a dele, e aí o que a gente vai fazer o que ele faz, né, é alinhar o nosso pensamento ao dele. Então a gente vai saber os motivos corretos pelo qual a gente vai orar. Tiago também diz em Tiago 4 que a gente... coloca ali o Tiago 4. Que a gente pede... Ou melhor, que a gente não tem porque a gente não pede. E quando a gente pede com motivações egoístas ou a gente pede da maneira errada. E após ele falar isso, o que segue-se nesse texto? Ele fala sobre a importância da gente se humilhar, porque Deus resiste aos orgulhosos, e de se aproximar a Deus. Até nisso, até na maneira como a gente, ou a maneira correta de a gente pedir, a gente deve perguntar a Deus, Deus, quais são as motivações corretas pelo que eu devo orar? Eu acho que é algo que poucas pessoas fazem, Deus, por que motivo eu deveria estar orando hoje? A gente sabe muitas coisas pelas quais a gente deve orar, mas se a gente não quer orar com motivações egoístas, nada melhor do que perguntar a Deus, nada melhor do que pedir as motivações corretas para Ele, para que a gente possa estar orando, para que a gente possa estar pedindo a Ele. Mais uma vez citando C.S. Lewis, nesse livro Cartas a Malcolm, C.S. Lewis diz assim, se Deus tivesse concedido todas as orações tolas que eu fiz na minha vida, aonde eu estaria agora?
E isso é uma grande verdade. A gente faz tanta oração tola, estúpida. Deus, eu quero ganhar na Mega Sena. Deus, eu quero me casar com aquela pessoa. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Porque a gente é imediatista e a gente não pensa em consequências, a gente não pensa no resto. Muitas dessas pessoas que pedem essa Mega Sena, com certeza o foco delas está na Mega Sena e Deus nunca vai dar uma coisa que você ame mais do que a Ele. Então, se você pedir a Deus algo que você vai amar mais do que a Deus, Deus não vai te dar, porque Ele sabe que isso não é bom para você e Ele quer o seu bem. Então, até mesmo na oração, se a gente continua, ou a gente lê um pouquinho ali atrás em Tiago, a gente vê Tiago dizendo que se a gente tem falta de sabedoria, a gente pode pedir a Deus que Ele dá sabedoria a todos deliberadamente. Então, até no pedir, a gente pode pedir isso. E quando a gente pedir, a gente tem que ser sincero, assim como Davi, mostrar um coração sincero e orar e conhecer ao Deus ao qual a gente ora. Muitas pessoas pedem coisas a Deus, mas elas nem conhecem o Deus ao qual elas estão orando. Elas fazem como se fosse uma figura, uma imagem, um ídolo seu ao qual elas estão orando, achando que Deus é o gênio do Aladim, como tem ali o Aladim, ou a fada madrinha, que você tem os 3 pedidos e ele vai realizar se você for bonzinho ou se você fizer da maneira com que ele faz. Minha terceira e última citação de C.S. Lewis, por um tempo, ele disse, nesse mesmo livro, Cartas a Malcolm, ele disse a seguinte frase, que a oração que precede todas as orações seja essa, seja o eu real quem fale, seja o tu real a quem eu fale. Ou seja, que eu seja sincero naquilo que eu peça, mas que eu ore a você de verdade, que eu ore a um Deus de verdade, não a uma figura a qual eu criei, que eu acho que vai realizar as minhas vontades. Se a gente se fortalece andando no Espírito, como eu disse, Deus ele ajuda a gente a moldar a nossa mente de acordo com a vontade dele, alinhando a nossa mente à dele, e a gente vai saber como orar, como pedir com a motivação correta. Por isso que muitas vezes, quando a gente fala sobre tempos de oração, a gente fala, faz um tempo de silêncio, confesse a Deus os seus pecados, tenha um tempo em silêncio para deixar Deus falar com você, para que você não atropele Deus e vá já direto com aquela tua lista. Não tem nada errado em pedir coisas para Deus, mas para a gente não pedir com motivação incorreta. E para isso a gente precisa buscar mais a Cristo, orar, a gente precisa buscar Ele para que Ele molde a nossa mente de acordo com a vontade dEle. A gente vê na história da humanidade, como eu disse no começo, antes da pregação, Deus fazendo grandes coisas através de oração, através de jejum, através de quando o povo buscava Ele. A história de Esther é uma história incrível. Você vê a rainha Esther ali, que era uma judia, que tem um plano, ou melhor, teve um plano todo tenebroso ali, de um cara que ficou com ciúmes de Esther para exterminar o povo judeu. E aí o que a gente vê ela fazendo no meio de toda essa situação? Ela jejua, ela ora, e Deus faz com que o povo seja liberto. Deus abre as portas para que tudo aconteça. A gente vê Daniel fazendo aquele jejum parcial dele durante os 21 dias. Na verdade, a gente vê vários desses jejuns parciais de Daniel em toda a história, e a gente vê a maneira como Deus fala com ele, e a maneira como Deus traz as mensagens diretamente a ele. Ele não interpretou os sonhos, ele não tinha, ele não foi salvo ali da cova dos leões, porque ele era bom. A gente vê ele tendo aquela vida de oração, aquela vida de jejum dedicada a Deus. E como eu disse no começo, Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Ele, sendo Deus, o que ele fez quando ele começou o ministério dele? A gente vê ali, antes da tentação, durante 40 dias e 40 noites, Jesus jejuando e orando, o diabo vindo tentar, e ele, o que ele faz? Responde com a palavra de Deus sempre. Eu acredito que Jesus nunca precisasse jejuar. Jesus é Deus, mas ele nos dá esse exemplo. Ele nos dá esse exemplo de perseverança em oração, de jejum. Ele nos ensina, inclusive, a como orar, a importância de não apenas ficar fazendo vãs repetições, mas a maneira correta de orar.
E a gente vê essa importância, mas a gente vê isso na história da igreja também. John Wesley, ele disse certa vez de que o homem que não jejua, ele está tão distante dos céus ou de Deus como o homem que não ora. A gente vê, por exemplo, pessoas como John Knox ou João Calvino mesmo, de como eles oraram e jejuaram e eles impactaram a sociedade com que eles estavam. Inclusive, falando sobre João Calvino, se vocês estudam a história de Genebra e a história da Reforma Protestante, é incrível aquilo que, através da oração, do jejum, da dedicação de Calvino, o impacto que ele causou em Genebra, na Suíça e no mundo inteiro. Calvino era francês, ele se mudou para Genebra, e quando ele se mudou em Genebra, ele começou fazendo uma reforma nas igrejas, a gente tem que pregar a palavra de Deus. Isso trouxe um avivamento espiritual em toda a Genebra, e isso se espalhou pela Suíça. Tanto é que, se eu não me engano, até hoje, na bandeira suíça, ainda tem o lema dele, que é depois das trevas, a luz. Em latim está escrito. E aí o que aconteceu? Para ele, o cristão não deve só impactar ali na igreja, e não deve ser apenas ali no meio que você está vivendo que você deve impactar. Ele lia a palavra e ele sabia que o cristão tem que impactar toda a sociedade. E o que ele fez? Ele fez isso. Ele começou com essa reforma nas igrejas em si, mas o que ele fez? Ele partiu para o mundo. E aí ele falou, se você é cristão, você tem que levar a tua ética, a tua moral para o mundo externo. Ou seja, você tem que ser dedicado ao trabalho, você tem que ser honesto, você tem que ajudar os mais pobres. O que isso resultou? Essa dedicação ao trabalho, que muita gente achava até severo demais, a maneira como Calvino cobrava, foi uma das razões pela qual Genebra e a Suíça enriqueceram. Através do trabalho, eles começaram a se erguer. Ele achava que a educação deveria chegar a todas as pessoas. E ele começou a formar escolas, como se fossem faculdades, na qual ele atendia a toda a população. Antigamente, o ensino, naquela época, na Suíça, ele só quem tinha acesso ao ensino era quem era da elite católica, as pessoas ricas e que fossem católicos. E ele abriu isso para todo mundo. O que ele fez também? Ele fez com que hospitais atendessem aos mais pobres. E como que isso acontecia? Como ele conseguia fazer isso? Ele falava, vocês que são cristãos, vocês devem ajudar para que os mais pobres sejam atendidos. E isso trouxe uma reforma geral em Genebra. Tanto é que, mesmo hoje, Genebra não sendo de maioria protestante, a gente vê um impacto de Calvino ainda lá, ele ainda é comemorado, as pessoas ainda vão na igreja de Calvino, toda a parte política para fazer juramentos, para fazer lá, porque ele realmente impactou isso. E a partir daí, isso se espalhou para o mundo inteiro. Algumas pessoas até, apesar de muita gente não gostar disso, né, mas alguns economistas e filósofos, eles atribuem até a Calvino como a partir dele é que começou a surgir a ideia do capitalismo. Não a parte ruim, mas essa parte do dedique-se ao trabalho, busque algo para você ter algo melhor. E isso trouxe um grande impacto na vida espiritual e na economia. Claro, com o passar do tempo, o que aconteceu? Calvino morreu, as pessoas acabaram se afastando. Se a gente não continua em oração, obviamente esses resultados também não vão continuar. Então, se a gente quer mudar o nosso país, mudar a nossa nação, a gente precisa ter uma vida constante de oração, a gente precisa ter uma prática de jejum constante. Não precisa ser como a gente vai fazer durante uma semana seguida, mas você pode fazer durante o ano o jejum e buscar a vontade de Deus. Com certeza ele vai fazer grandes impactos. Aconteceu isso com Calvino, aconteceu isso na rua Azusa, no avivamento que teve lá. Tudo começa através de jejum e de oração.